fruto, meu Pai, da gratidão, meu Pai, verdadeira, que há em nossos corações pela vida, pela família, pela saúde, pelos livramentos, pelo sustento, por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor, meu Pai. Nós te louvamos nesta hora. Seja conosco, meu Deus, e receba a adoração da tua igreja em nome de Jesus.
Tu és a Santo, Santo é o Senhor, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam, por onde ele passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, nos leva à vida própria. Esse rio está nesse lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas, águas vivas, e tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado graça para estar vencendo, Senhor, todas as batalhas da nossa vida, porque o Satanás tem vindo contra nós e nós nos mantemos firmes e fiéis na presença do Senhor. Adore a Ele, diga que o Senhor é santo, que o Senhor é poderoso, porque a Ele a honra, a glória, lava no Senhor, purifica, sacia, Pai. Aleluia. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Sinta a presença de Deus aqui neste lugar nessa noite. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele te tirou da tua casa, Ele te trouxe para este lugar, porque Ele tem uma palavra para a tua vida. Ele tem uma palavra para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor, Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero estar perto de ti. Perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar.
que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Quero estar junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que é em mim, Senhor, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Estamos aqui para te louvar, Senhor, e te adorar. Te louvarei. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus, somente a ti. Não importa as circunstâncias que você esteja vivendo na tua vida, não importa qual foram as lutas que você tem passado na tua casa, no seu trabalho, no seu casamento, com os seus filhos, na tua saúde, independente qual for, independente qual seja ela, adora ao Senhor. Não importa as circunstâncias, porque o Espírito Santo de Deus, Ele está aqui nessa noite para te dizer que Ele tem lugar para você ao lado dEle. Jesus, Ele está aqui nessa noite para nos dizer que não importa as circunstâncias, Ele já foi e já nos preparou o nosso lugar. O que passa é nós somente adorar a Ele e realmente dizer: Senhor, eu te louvarei. Não importa as circunstâncias, não importa a dor, não importa, porque Ele nos consola, porque Ele nos ama e Ele nos abraça. Então que você possa nessa noite abrir o teu coração para a palavra do Senhor, que ela vai entrar como uma flecha no seu coração, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. E a igreja pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, nós vivemos em uma eterna faculdade. A nossa vida, ela é uma eterna universidade. Nós aprendemos todos os dias e nós aprendemos muito. Precisamos ficar sempre atentos para não perder a oportunidade que Deus nos concede de aprender. Às vezes,
Deus, Ele nos dá a oportunidade de aprendermos e por desatenção, nós deixamos essa oportunidade escapar. E quando nós perdemos a oportunidade de aprender, nós deixamos de ser sábios. Porque o conhecimento aplicado à luz das Escrituras, ele traz para cada ouvinte sabedoria. Queridos, eu quero convidar você, por favor, a abrir a sua Bíblia em 1 Pedro. Estou tentando fazer um estudo expositivo de 1 Pedro. Semana passada nós falamos 1 Pedro 1, hoje nós vamos estudar 1 Pedro 2. Eu quero falar nesse tempo sobre a preocupação do apóstolo Pedro. Pedro escreve a sua carta à Igreja Universal, à Igreja no mundo. Primeira Pedro, capítulo de número 2. Quando você encontrar o capítulo do número 2, nós vamos iniciar a partir do 4. Amém, irmãos? Ajuda o Bruno, Maria, por favor. Tranquilo? Está escrito 1 Pedro, capítulo do número 2, a partir do verso 4. Estou lendo na versão NVI. À medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito nas Escrituras: eis que ponho em Sião uma pedra angular escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, pedra de tropeço e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam, porque desobedecem a mensagem, para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Não haviam reconhecido misericórdia, mas agora a receberam. Amém, aleluia e glória a Deus. Queridos irmãos, antes vocês nem sequer eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não haviam recebido misericórdia, mas agora a receberam. Queridos e amados irmãos, eu quero falar nesta noite sobre o tema vivendo em unidade. Era intenção do coração do apóstolo Pedro que a igreja já formada, já existente, já caminhando, já santificada no Espírito Santo, a igreja missional, pois cada crente daquele tempo era um missionário, pregava o evangelho, e cada crente daquele tempo evangelizava e ganhava almas para o reino de Deus. E assim o evangelho se difundia nas regiões da Palestina e nos confins da terra. Aí então Pedro escreve a sua carta primeira,
para convocar os irmãos a viver em unidade. Viver em unidade. Queridos, nós, a igreja de Deus, todos nós fomos construídos em Cristo. Eu vou repetir várias vezes isso. E nós olhamos para a sociedade e vemos que no mundo há diversos tipos e modelos de igreja. Algumas pseudo-igrejas, ou seja, algumas são falsas igrejas. Do ponto de vista de Deus, irmãos, na visão de Deus, todo povo salvo em Jesus, que confessou os seus pecados e que se arrependeu dos seus pecados, recebendo o perdão de Cristo, todas essas pessoas fazem parte da igreja. A visão de Deus é essa. Quando Cristo morreu na cruz, o desejo do coração de Deus era que todos que olhassem para a cruz, entendendo o Evangelho, seguissem sendo uma só igreja. Mas o que nós vemos hoje, ao nosso olhar, não no olhar de Deus, mas no nosso, é que existe muita diferença entre igrejas. E que igrejas perseguem a própria igreja. Naquele tempo, apenas o exército e o governo romano, apenas as seitas judaicas, os saduceus, os fariseus. Você que me ouve, você que nos assiste, você que está aqui, essa palavra é para você. Essa palavra não é para unir essa instituição com aquela outra igreja que tem no outro bairro, com aquela outra igreja que tem em outro lugar. A intenção do apóstolo era unir pessoas e não instituições. Unir pessoas. E é por essa razão que faz sentido a aplicação ao nosso contexto. Porque o nosso contexto, quem está aqui agora? Eu e você, nós. Como igreja somos uma raça eleita, é o que diz o versículo 9. Deus nos escolheu inteiramente, com base no amor e na sua graça, para que nós pudéssemos viver unidos. No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16, está escrito: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então Deus nos escolheu para que nós, você que nos ouve, você que está aqui, tenha na tua consciência que você não decidiu vir da sua casa para a igreja nesta noite. Muitos foram os empecilhos e você nem se deu conta, porque a mão do Criador já estava preparando todas as coisas. A mão do Criador já trabalhou antes de você nascer, para que esse momento fosse possível, para que você pudesse ouvir essa palavra nesta noite. Não foi você que gerou, que proporcionou esse momento, mas foi o próprio Deus. Deus quem nos escolheu para que pudéssemos ouvir essa palavra e fôssemos então edificados por ela. E essa palavra nesta noite nos convida a vivermos unidos. Unidos em quê, irmãos? Agora vamos morar todo mundo numa chácara, numa casa só, e agora vai ser só aquela alegria. O irmão Neto vai ser o cozinheiro, e aí vai fazer a comida para nós. O irmão Ivanildo vai ser o pedreiro e vai arrumar os concertos da chácara. E agora vamos ficar num reduto, todo mundo unido. É assim? Não, irmãos, não é isso. Quando nós lemos o livro de Atos, capítulo 1, eu li de propósito. Depois do versículo 2 e 3, o discípulo Lucas, ele começa a falar sobre a unidade na fala de Cristo, sobre o crer na fala de Cristo. Então, quando o apóstolo nos convida à unidade, quando Cristo nos chama à unidade, ele está dizendo a unidade da fé. Crer na mesma mensagem, crer na mesma palavra, crer no que está sendo ministrado, ter uma fé saudável.
Deste modo, queridos irmãos, quando nós cremos na palavra de Deus, cremos nos seus escritos, e nós temos uma comunhão semelhante, cremos parecido na palavra de Deus, desse modo nós estamos plantando, cultivando, estamos vivendo em unidade. A unidade não é só estar próximo para compartilhar o pão. Isso é comunhão. A unidade da fé. Eu creio na mesma coisa que o irmão Alex crê. Eu creio que Cristo é o Deus encarnado, assim como a nossa irmã Maria crê. Isso é unidade. Eu discordo do pensamento político do irmão Ivanildo. Eu discordo do pensamento político do nosso irmão Mateus. Eu não torço para o mesmo time que a irmã Jéssica torce. Mas quando se trata de fé, no campo da fé, a minha crença, a minha maneira de crer, de confiar no Criador, ela é semelhante. Isso é unidade. E aí, queridos, vivendo em unidade, eu separei pelo menos aqui 1, 2, 3 pontos, dependendo do tempo. Nós vamos tratar inicialmente que para viver essa unidade nós precisamos inicialmente construí-la. E para construir essa unidade, ela é construída quando aqueles que já existem entendem que todos nós somos filhos e membros da mesma família. Para a construção da unidade na igreja, todos precisam entender que nós somos filhos e membros na mesma família. Capítulo 1, versículo de número 22. Você volta uma página. Está escrito o versículo 22 do capítulo 1 de 1 Pedro. Talvez na mesma página. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando ao amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Queridos irmãos, esse texto, ele nos estimula a construir e a manter a unidade no meio do povo de Deus. Quando ele diz: agora que vocês purificaram a vida de vocês pela obediência ao Evangelho, vivam o amor verdadeiro, o amor fraterno, e de todo o coração, entre vocês mesmos. Então aqui não é para os de fora, não, da igreja. Porque essa carta não foi escrita para os de fora, foi escrita para a igreja. Queridos, para a construção dessa unidade verdadeira, para que nos tornemos filhos e membros da mesma família, existem alguns pontos que são necessários serem observados. E o primeiro deles é que nós precisamos passar pelo mesmo novo nascimento. Não existe filhos de Deus se não nascer de novo. Não existe filho de Deus se não nascermos de novo. Queridos, o primeiro nascimento é o nascimento físico. Eu nasci da minha mãe, que fui gerado pelo meu pai. O Espírito de Deus colocou a alma dentro daquele pequeno embrião no útero da minha mãe, e eu cresci. Não vou contar a história, porque senão vocês vão chorar. E aí então, eu aqui estou. Eu nasci biologicamente, fisicamente. Esse nascimento, ele é insuficiente para me fazer ter comunhão com o povo de Deus. O segundo nascimento, do qual as Escrituras tratam, meus irmãos, é um novo nascimento no campo da espiritualidade. Esse novo nascimento é quando eu me converto, quando eu aceito Jesus. O primeiro nascimento, ele é corruptível, porque aquilo que foi gerado da minha mãe e do meu pai, um dia vai descer à sepultura.
Mas aquilo que nasce de Deus é incorruptível, porque o Espírito Santo do Senhor, colocado no seu e no meu coração, quando nos arrependemos de nossos pecados, Ele nos conduzirá a uma vida que é eterna. Por isso, irmãos, para que haja unidade verdadeira na igreja de Cristo, nós precisamos nascer de novo. O segundo nascimento, o nascimento do Espírito Santo de Deus. E daí porque eu falei do batismo no Espírito Santo na parte inicial do nosso culto. É importante falar, queridos, que nascer do Espírito é a única maneira de nós ingressarmos na família celeste. Não existe outra maneira de nós sairmos pelas ruas afirmando categoricamente que nós somos cristãos, que nós somos crentes, e que nós vestimos uma roupa e vamos à igreja no domingo à noite, e que tomamos até Santa Ceia. Se não nascermos de novo, nós estamos apenas com um nascimento, que é o biológico. E esse nascimento corruptível não me coloca na condição de filho de Deus, apenas de criatura do Senhor. Queridos irmãos, eu quero te dizer que esse novo nascimento, ele é perceptível. Quando nós nascemos de novo em Cristo, ele é perceptível. E interessante que nós deixamos de ser órfão espiritual e passamos a ter um pai e uma mãe espiritual que cuida de nós. Ah, já sei, o pastor Jair e a irmã Cícera. Negativo. Também sou filho. Minha esposa também é filha. Queridos, em João capítulo 3, versos 5 e 6, não precisa abrir, só preste atenção, eu vou ler, porque senão você se dispersa abrindo sua Bíblia. Só foque na minha leitura. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Queridos, quando nós confessamos os nossos pecados e recebemos Jesus como o Senhor da nossa vida, temos comunhão com a igreja, nós passamos a ter um pai. O pai é o responsável por gerar o nascimento. Quem produziu o plantar da semente na minha mãe? O meu pai. Quem planta a semente espiritual no meu coração, quando eu ouço a palavra de Deus com base em Efésios, capítulo de número 1, dos versos 10 ao 14... Quem planta é o Espírito Santo de Deus. A terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo de Deus, que se torna o nosso Pai, aquele que vai cuidar de nós durante a nossa vida aqui na terra. A terceira pessoa da Trindade, ele vem, a palavra de Cristo é ministrada, esse Espírito vem morar no meu coração, e a partir desse momento é Ele que vai cuidar de nós. O Pai, na pessoa do seu Espírito, vai cuidar de nós. Nós não ficamos órfãos, não nos tornamos órfãos, porque o Espírito cuida de nós. Nós também ganhamos uma mãe. Olha que analogia legal. Nós não ficamos órfãos, porque o Espírito Santo é o nosso Pai. E nós ganhamos uma mãe. 1 Pedro capítulo 1, versículo 23. Pois vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível. E que semente imperecível é essa? A palavra de Deus viva e permanente. Portanto, a mãe, aquela que nos dirige, aquela que é a bússola que dirige e governa as nossas vidas, é a palavra do Deus vivo. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra de Deus, todas as vezes que nós abrimos as Escrituras para meditar nas letras sagradas, se você lê falando, se você ouve o pastor pregando, se você dá atenção a alguém que lê e que ministra a palavra de Deus, você não está ouvindo a palavra de pessoas, você está ouvindo a palavra do próprio Deus.
Por isso, a palavra, o verbo, ela é a nossa mãe, que nos auxilia, que nos ajuda. É interessante que os dois trabalham juntos. Existe comunhão entre as Escrituras e o Espírito Santo. Pai e mãe, essa analogia que faço. O Pai, o Abba, revelado através do seu Espírito no coração do crente convertido, que anda dirigido segundo a palavra, e é o Espírito que nos faz crer nessa palavra. E aí quando nós ouvimos essa palavra, que nos diz: vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar a grandeza daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando eu leio isso, eu creio. E o que é que me faz crer no que eu acabei de ler? O Espírito Santo. Da mesma forma como há essa comunhão, essa unidade entre o Espírito e as Sagradas Escrituras, também deve haver unidade, queridos. Deve haver união entre eu e você. Diga amém. Deve haver união entre você e seu irmão. Queridos, ouvir a palavra de Deus é como se nós estivéssemos sendo alimentados. Para os novos convertidos, a palavra de Deus é como uma mãe que coloca o seu bebê no seu colo e o amamenta. Analogia da mãe. Para os adultos na fé, como era Paulo e o apóstolo Pedro que escreve essa carta, a palavra de Deus é como um alimento sólido que fortalece as nossas estruturas espirituais, nos tornando ainda mais fortes e ainda mais capacitados, e no Espírito do Senhor promover, preservar, cultivar a unidade da igreja. Queridos irmãos, nós precisamos desesperadamente do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos desesperadamente crer na palavra do Senhor, e só o Espírito Santo nos ajuda a crer na palavra. Isso só vai acontecer quando nós decidimos por ter uma vida prática espiritual. Uma vida espiritual prática. Uma vida cristã de fato prática. Por que eu falo isso, queridos? Porque todas as obras que não são espirituais, todas as obras humanas, elas são perecíveis. Todas as obras humanas, elas são perecíveis. Até mesmo o esforço que nós observamos, olhando para esse mundo atual, que algumas nações fazem de ter paz umas com as outras. Até mesmo esse esforço que alguns governantes do mundo fazem. Alguns dias atrás, os governos da Arábia Saudita, com o premier Benjamin Netanyahu, que é o premier israelense, assinaram um tratado de paz. Queridos irmãos, isso não vai longe. Não vai longe. Por quê? Porque o Abba, o Pai, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, e as Sagradas Escrituras não é evidência desse acordo. São acordos geopolíticos, econômicos. São coisas plantadas na carne. São unidades feitas na esfera carnal terrena. Querido irmão, se faz necessário que nós, que vivemos como igreja de Deus, sejamos espirituais, conclamemos pela presença do Espírito Santo em nossas vidas, para que as nossas obras não sejam destruídas. Todas as obras construídas no Espírito Santo, elas são eternas. Elas são eternas. Irmão Vicente pregou para alguém, esse alguém se converteu, se tornou um esposo melhor, um servo melhor do seu patrão, um pai melhor para os seus filhos, andou na presença de Deus e morreu.
Fomos para o sepultamento, fomos para o céu, o homem foi para o céu. As obras construídas no Espírito, quando o irmão Vicente ministrou o Evangelho para aquele homem que outrora vivia semeando as coisas na carnalidade, tornaram-se eternas na vida daquele homem. Por essa razão, irmãos queridos, nós precisamos dar essa atenção para essa questão muito importante, que é plantarmos no Espírito Santo. Eu quero fazer uso das palavras de Pedro, quando ele diz que o amor de Deus, o amor ágape, o amor de Deus, ele deve ser praticado como um regador que vai preservar a unidade na igreja de Deus. E que amor é esse, irmãos? Que amor de Deus é esse? Qual é o amor de Deus que eu falei no início? É aquele amor sacrificial, o amor de Cristo. Amor ágape que a gente escuta naquelas mensagens de WhatsApp, de Facebook. O que é esse amor? É um amor sacrificial. E o que é um amor sacrificial? É o poder que eu recebo de Deus para amar os meus inimigos. Sem o poder de Deus, sem o Espírito Santo de Deus, é impossível se praticar o amor de Deus. O máximo que eu vou poder ser é um colega. Máximo. E para que haja unidade, e para que haja preservação da unidade em nosso meio, nós vamos precisar muitas vezes nos sacrificar, abrir mão daquilo que nos convém. Algumas pessoas falam assim: poxa vida, amar o pastor Jair é difícil, cara. Tem hora que ele é muito chato. Amar aquele cara ali é complicado. Mas aí eu oro para que Deus te dê esse amor, para que você se sacrifique em me amar. É porque eu também me sacrifico em amar você, uai. Então assim nós vamos, é uma rodovia de mão dupla. Eu amo você em Cristo e você me ama em Cristo. E assim a nossa igreja segue unida. Queridos irmãos, como nós vamos construir a unidade na igreja? Nós vamos construir a unidade da igreja quando nós entendermos que nós somos pedra do mesmo edifício. E esse é o ponto 2. A unidade da igreja, ela será construída, ela será estruturada quando nós entendermos que não existe ninguém melhor do que ninguém na igreja. Ninguém é melhor que ninguém. Aqui não existe mais poderoso do que outro. Aqui não existe pessoas privilegiadas. Por quê? Porque nós somos pedras do mesmo edifício. Que edifício é esse? A igreja. A igreja é o edifício. A igreja é a construção edificada. Por quem? Pelo engenheiro, pelo arquiteto, Jesus Cristo. Nós somos os tijolos. O Espírito Santo e a palavra são a liga, é o cimento, é o concreto que faz com que cada junta e medula, cada tijolo sendo colocado um sobre o outro, fique bem ajustado e assim a construção fique em nota 10. À medida que se aproxima dele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na construção de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Isso está em capítulo 2, versículos 4 e 5 do texto que nós lemos. Sacrifícios espirituais. Quando eu amo uma pessoa que não vai muito com a minha cara, eu estou oferecendo a Deus um sacrifício espiritual. Quando eu renuncio um vício, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Tem um colega meu que ele namorava com uma moça no meu tempo que eu namorava com a minha esposa, e ele fumava. Então quando ele ia se encontrar com essa menina, que era minha amiga também, ele escovava os dentes, não fumava e comprava Halls, colocava na boca, ia com aquela bala Halls. Não estou falando língua estranha, tá? O que acontece, irmãos? Terminava aquele momento entre os dois, ele voltava para casa, e aí então ele pegava um cigarro, ele fumava de 5 puxadas, assim, ele fumava um cigarro de umas 5
eu perguntava para ele: ei, tem gosto do que isso daí? Ele falava: de nada. Eu falei: e por que você não fuma na casa da sua namorada? Não, eu estou fazendo um sacrifício para ela não sentir aquele fedor, aquela catinga de morraça, né? Esse sacrifício é de Deus? Não. Um sacrifício espiritual é quando eu digo assim: eu vou deixar de fumar, porque a vontade do meu Cristo a quem eu estou servindo é que o meu corpo seja santificado, porque a partir de agora ele se tornou templo e habitou ele em meu coração. Eu não vou praticar alguma coisa errada, algum pecado, algo que desagrada a Deus, porque ele está morando dentro do meu coração, e se eu fizer isso, eu vou desagradá-lo. Então esse sacrifício que eu faço é um sacrifício espiritual. Queridos irmãos, todas as vezes que nós renunciamos uma coisa errada, renunciar coisas erradas, o que são moralmente coisas erradas? Aquilo que fere os princípios das Escrituras. Sempre que eu renuncio isso, eu estou fazendo um sacrifício espiritual. E isso é de Deus, isso edifica a tua vida. Edificando a tua vida, automaticamente toda a igreja está sendo edificada. Por isso que você é um tijolo de Deus na edificação espiritual da igreja. Por isso que, sendo tijolo de Deus para a edificação da igreja, você não pode estar sozinho. Por que todos têm que ser igual? Porque tijolo diferente dá desnível, o Bonito sabe disso. E a construção fica torta, aleijada, desnivelada. Queridos, devemos amar os nossos irmãos igualmente. Nessa pandemia tenho conversado com colegas pastores, eles falam: pastor Jairo, alguns irmãos não vieram mais à igreja depois da pandemia. Outros estão em casa, estão passando por depressão, não sei o que eu faço. E aí eu, analisando as Escrituras, facilmente a palavra já nos mostra que o motivo, que a razão desses flagelos, dessas doenças, é justamente porque um tijolo, presta atenção, um tijolo fora da construção, ele fica fraco, ele fica vulnerável. O tijolo ele tem que estar próximo. E entre um tijolo e outro, a palavra de Deus e o Espírito Santo é a liga. Por isso que vocês estão aqui comigo reunidos, ouvindo a palavra de Deus, sendo edificados, amém? Não abandone a igreja. Não há lugar onde você pode construir edificações indestrutíveis a não ser na igreja. É aqui, irmãos, aonde a gente chega bem desanimado e de repente o irmão canta um hino, e naquele hino Deus fala conosco. A liga, o Espírito Santo ligando você à igreja. De repente você ouve uma oração, e na oração uma frase dita pelo pastor, por obreiro, por alguém. Você é tocado pelo Espírito de Deus. A liga, o Espírito e a palavra, juntando você à igreja. É aqui na igreja que você ouve a ministração da palavra de Deus. E em uma frase, ao menos uma frase, Deus fala ao seu coração. É o Espírito Santo trazendo você, colocando você na comunhão, colocando você na construção, na edificação daquilo que o próprio Cristo está construindo há 2000 anos atrás e continua. Queridos irmãos, finalmente nós precisamos construir a unidade da igreja. Agora é uma convocação, e esse é o terceiro ponto para finalizar. Porque além de nós sermos filhos e membros da mesma família, além de nós sermos pedra do mesmo edifício, nós também somos sacerdotes do mesmo templo. A unidade da igreja, ela será de fato construída quando nós entendermos que nós somos sacerdotes do mesmo templo. Cada tijolo é um sacerdote. No Antigo Testamento, as únicas pessoas que poderiam entrar no lugar santo para levar sacrifício a Deus eram os descendentes da família de Levi, que se consagravam e se santificavam.
Eles eram sacerdotes. Com aqueles homens, Deus desejava que eles influenciassem o mundo, que com o seu modelo de vida santa, eles desenvolvessem o amor fraterno de Deus, o que não aconteceu. Então Deus enviou Jesus Cristo, que morreu na cruz, garantindo o direito de que todo aquele que se achegue a Cristo se torne o seu descendente, seu filho, e tome posse na promessa, tornando-se junto com Cristo também um sacerdote. Daí o versículo do número 9: vocês, porém, são geração eleita. A igreja é uma geração eleita. Israel abandonou isso, ele não quis isso. Jesus foi pedra rejeitada por Israel. Então ele diz: vocês são geração eleita, sacerdócio real. Por que sacerdócio real? Porque o nosso sacerdócio, ele foi gerado no próprio Cristo. Não foi de Levi. Nós não somos geração de Levi. Por isso que não tem levita na igreja, irmãos. Existem adoradores de Cristo. Levita é no Antigo Testamento. A nossa geração sacerdotal, ela nasce em Jesus Cristo. Ela não nasce em Levi. Nós não somos judeu para ser levita. Nós somos adoradores. Assim como Cristo fala em Mateus capítulo 4. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém? Olha só. Qual era o papel de Israel naquele tempo? Influenciar o mundo. Israel não conseguiu influenciar o mundo pregando o amor de Deus às pessoas e a unidade. Vê a guerra que existe lá na Palestina. Irmãos, o que aconteceu? Nosso sacerdócio nasceu em Jesus Cristo. E nós recebemos de Deus a missão de promover o reino de Deus nessa terra. Para que nós somos então, como diz o versículo 9, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Para quê? O próprio versículo responde, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O único privilégio, irmãos, que nós recebemos de Jesus Cristo. Isso aqui não é uma palavra de autoajuda. Eu já vi muita gente fazendo disso uma heresia. Vocês são geração santa, um povo eleito. Vocês não são cauda, mas são cabeça. Tudo palavra furada. Isso aí é tudo conversa para boi dormir. Aqui ninguém é boi. Somos tijolos da construção de Cristo. Queridos, nós temos a missão de promover o reino de Deus através da misericórdia, através da piedade, através do amor fraterno de um para com o próximo. Irmãos, vou dar um exemplo aqui para vocês e quero chamar a sua atenção. No nosso contexto, no seu contexto, você observou aquele jovem, aquela jovem, aquele homem, aquela mulher, aquela pessoa que faz parte do grupo de risco, que não pode vir à igreja? Você já orou por ele? Já intercedeu por ele? Se você não fez isso, irmão, você precisa fazer. Porque quando a Bíblia nos coloca como sacerdócio real, sacerdote é aquele que intercede. Sacerdote é aquele que ora por alguém. É aquele que tem a responsabilidade de interceder pelo seu próximo. Ele intercede junto a Deus por aquele que precisa de intercessão. Queridos, em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 16 está escrito, não precisa abrir. Portanto, visto que temos grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos. Assim sendo, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Qual é a sua necessidade nesse tempo? Se você não tem necessidade, qual é a necessidade do teu próximo?
A responsabilidade tua e minha, pois recebemos de Cristo, é sermos relevantes para a vida daquele que necessita. Quando nós nos tornarmos relevantes, irmão, na vida do nosso próximo, não interessa quem ele é para nós, mas se ele está próximo e precisa da nossa ajuda, vamos ajudar. Quando nós fizermos isso, significa dizer que nós estamos desenvolvendo o nosso sacerdócio real. E quem deve fazer isso? Todos. Se todos somos tijolos, se todos somos filhos, todos somos sacerdotes. A responsabilidade é de todos, é de toda a igreja de Deus. Para isso, eu quero voltar, não vou ler, em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, 6, 7 e 8, quando ele promete o Espírito, quando ele fala que João batizou com água, mas ele vai batizar com o Espírito Santo. Queridos, para que nós nos tornemos filhos de Deus, de fato, relevantes, para que nós nos tornemos tijolo da mesma construção e sacerdotes do mesmo templo, nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Vou te falar, por que nós precisamos da ajuda do Espírito Santo? Porque nós precisamos sentir a presença do Espírito de Deus em nossas vidas. Porque quando nós sentimos a presença de Deus, nós sentimos também o perdão de Deus. E nós precisamos do perdão de Deus. Tem pessoas que não fazem a obra de Deus porque acham que não foram perdoadas. E é justamente a presença do Espírito Santo no teu coração que te dá a convicção de que você foi perdoado. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque ele promove em nós libertação. Muitos de nós são viciados em alguma coisa. Pessoas que é viciada em Netflix. Pessoas são viciadas em diversas coisas. O Espírito Santo, irmão, ajuda. Ele preenche aquela necessidade que nós temos de trocar um filme ou uma série por a leitura das Escrituras. Ele ajuda. Porque nós precisamos da presença do Espírito Santo. Porque nós somos curados com a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em nós nos cura. A presença do Espírito Santo em nós traz avivamento à nossa fé. Por que nós precisamos desesperadamente clamar ao Pai que derrame sobre nós o seu Santo Espírito? Porque Ele traz avivamento, irmãos. Ele remodela a nossa maneira de crer. Ele rejuvenesce a nossa fé. Ele revigora as nossas forças espirituais. Por que nós precisamos do Espírito Santo? Porque o seu poder nos dá ousadia para que possamos proclamar, plantar e cultivar a unidade na igreja. Sem a presença do Espírito Santo, nós não seremos filhos. Sem a presença do Espírito Santo, queridos, nós não seremos tijolos sobre tijolos. Sem a presença do Espírito Santo não haverá liga entre nós, não haverá unidade entre nós. Sem a presença do Espírito Santo, não haverá o poder de Deus em nós para que nós cultivemos a unidade e a comunhão entre nós. Eu quero convidar você a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos e a pensar um pouco sobre isso nesta noite, querido. Por favor, reflita sobre a construção da unidade na igreja. Reflita sobre a unidade na tua casa, por exemplo. Como tem sido a unidade? Como tem sido em tua casa? Queridos irmãos, Deus chamou Israel para que eles fossem sacerdotes de Deus na terra, através da família de Levi. E a missão deles era influenciar o mundo através do ministério da piedade, da misericórdia, do amor, da bondade. A igreja de Deus hoje vive esse ministério em Cristo. A proclamação do amor, da paz, do controle próprio, do domínio próprio.
da dependência do Espírito Santo de Deus. Eu e você precisamos depender do Espírito Santo de Deus, irmãos. Como sacerdotes de Deus, nós precisamos nos santificar, nos separar do mundo. Separar do mundo não no sentido de sair do mundo, não se isolar do mundo, como eu vejo algumas pessoas isoladas. Não, mas não ser contaminado pelo mundo, não ser contaminado pelos pecados do mundo, não ser contaminados pela ira, pela raiva, pela intriga, pela fofoca, pelo furor, pelo plantar de discórdia, pelo semear de desunião entre as pessoas. Nós não podemos ser contaminados com essas coisas, porque todas elas procedem da carne. Mas o que procede do Espírito é o amor de Deus. Por isso, se você é filho de Deus, se você entende que é uma pedra e precisa ser ligada pelo Espírito Santo do Senhor, se você entende que como sacerdote você não tem exercido o seu papel em sua casa, e se como geração santa de Deus, você tem se contaminado com as coisas do mundo, eu peço que você levante a sua mão onde você estiver, que eu vou orar por você. Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Deus está contemplando a sinceridade do teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Continue concentrada no Senhor, continue concentrado no Senhor. Meu Deus e meu Pai, aqui está a tua palavra lida, explicada, proclamada e aplicada. E o meu pedido é que teu Santo Espírito venha unir essa palavra, meu Deus, ao coração dessas pessoas. Que o teu Espírito dê liga, faça liga, ajunte, construa no coração dos irmãos que levantaram uma de suas mãos um coração cheio de amor. Que o Senhor construa a cada dia essa consciência que esses irmãos dependem do teu Espírito para serem santificados em ti. Meu Pai, no nome de Jesus, eu quero suplicar, não como sacerdote aos moldes do Antigo Testamento, mas como sacerdote em Cristo, filho desta geração eleita, gerado nesse sacerdócio real, filho dessa nação santa de Deus. Meu Pai, no nome de Jesus, eu quero interceder pela vida desses irmãos, que o Senhor os livre da contaminação do pecado e do mundo. Livre, meu Pai, a tua igreja da contaminação do pecado e do mundo, Senhor. Que o desamor, que a fúria, que o espírito de intriga, que toda maledicência, que todo espírito de pornografia, que todo espírito do vício seja repreendido em nome de Jesus. Eu ministro sobre a vida dos irmãos a libertação. Ministro sobre a vida dos irmãos, ó Pai, a libertação. Ministro sobre eles a tua graça redentora, a graça que perdoa pecados, a graça regeneradora em Cristo que remove os pecados, e a graça que reconstitui o ser, produzindo um novo nascimento. Meu Pai, produz um novo nascimento no coração dos irmãos em nome de Jesus. Meu Pai, que eles nasçam nesta noite no teu Espírito. Derrama teu Espírito Santo sobre os corações aqui nesta noite, gerando alegria no coração deles, Pai, em nome de Jesus. Gere alegria como eles nunca sentiram antes. Que eles possam sentir, meu Pai, a alegria de serem perdoados. Que eles sintam nesta noite a alegria de serem libertos. Que eles sintam nesta noite a alegria de serem curados no Senhor. Que eles recebam de Deus o avivamento e o desejo de ser obedientes à tua palavra.
e de estarem unidos conosco, unidos com a igreja de Deus, sendo um tijolo dessa construção, sendo ligados pelo mesmo Espírito, vivendo a mesma fé, servindo ao mesmo Deus e Pai de todos. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos a igreja do Senhor, meu Pai, e fazemos isso para a glória do Teu nome. O meu pedido final, Senhor Deus, é que o Senhor, através da vida de todos, de cada um de meus irmãos, especialmente daqueles que levantaram suas mãos, que o Senhor venha promover a unidade da igreja, a qual a Tua palavra nos trouxe sua proclamação nesta noite. Em nome de Jesus e para a glória do Teu nome. Diga amém. Deus abençoe tua vida, irmão. Em nome de Jesus, que você seja tocado pelo Espírito de Deus, que você tenha suas necessidades supridas pelo Espírito do Senhor e que Ele te ajude na tua caminhada. Eu quero dizer para você que nessa caminhada, irmãos, nós vamos precisar de ajuda. Eu já falei isso no momento passado. E às vezes, para que algo seja construído através da minha vida, eu preciso da ajuda de alguns auxiliares. Pedreiro não trabalha só. Pedreiro precisa de alguns auxiliares na construção. Então a igreja e nós funciona mais ou menos da mesma forma. Se você precisar da ajuda da igreja, não se acanhe, não tenha vergonha, peça ajuda. Peça ajuda. Que Jesus Cristo quer construir uma nova vida em tua vida, através da igreja. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Queridos irmãos, nesta hora nós vamos participar da Santa Ceia. Quero convidar meu irmão Vicente e a minha irmã Cícera